dia, meu terceiro ano. Bom dia, meu terceiro ano A e B. Como passaram o final de semana? Espero que todos bem em casa, não é? Agora vamos para mais uma aula de português. Vamos falar um pouquinho sobre concordância entre substantivo e adjetivo, certo? Está na página 43. Vamos lá. Leia a sinopse a seguir. Monólogo da natureza. A mãe natureza analisa a condição em que foi criada, perfeita, bela e autossuficiente, e os danos que vem sofrendo pela interferência do ser humano, muitas vezes causada por sua ganância. Sem forças para lutar sozinha, vê a educação ambiental como a única solução. Então apresenta sugestões simples e concretas para a recuperação do meio ambiente, né? Autossuficiente, aqui ela fala. A mãe natureza analisa a condição em que foi criada, perfeita, bela e autossuficiente. Autossuficiente quer dizer independente, né? Consegue atender suas próprias necessidades. Letra A. O que as crianças que aparecem na capa do livro estão fazendo? Logo aí de junto, vocês estão vendo a capa do livro, o monólogo da natureza. O que é que essas crianças estão fazendo? Elas estão cuidando do quê? Da natureza. Né? Você vê que tem uma plantando, a outra cuidando dos animais, né? Vamos para a outra página. Em sua opinião, por que é importante cuidar da natureza? Por que devemos cuidar da natureza? Né? Agora, leia 2 substantivos retirados do texto da página anterior, que é mãe natureza e sugestões. Né? Contorne no texto os adjetivos que concordam com o substantivo mãe natureza e sublinhe os adjetivos que concordam com o substantivo sugestões. Então, vamos para o texto, né? Contornar, ou seja, circular os adjetivos que concordam com o substantivo mãe natureza. Mãe natureza analisa a condição em que foi criada, perfeita, bela e autossuficiente. Aqui estão os adjetivos, né, que fazem parte do substantivo. Mãe natureza, perfeita, bela e autossuficiente. Né? Aí estão os adjetivos, né, que concordam com o substantivo. Agora, vamos ver quais são os substantivos, quais são os adjetivos que concordam com o substantivo sugestões. Aqui, sugestões. Então, apareceu sugestões simples e concretas. Simples e concretas são os adjetivos que concordam com o substantivo sugestões. Certo? Agora, leia o texto a seguir. O coqueiro de sabido foi se pôr naquela altura, pensando que eu não sabia quando tem fruta madura. Texto 2. O bairro onde ficava a escola era considerado região carente da cidade grande, distante das largas avenidas, dos parques municipais e dos equipamentos públicos mais comuns e básicos. Observe os pares das palavras retirados dos textos da página 44, desse texto que nós acabamos de fazer a leitura. Coqueiro é o substantivo, sabido é o adjetivo. Né? Coqueiro, o coqueiro de sabido. Então, coqueiro é o substantivo, sabido é o adjetivo. Depois temos fruta madura. Fruta é o substantivo, madura é o adjetivo. Depois temos cidade grande. Cidade é o substantivo, grande é o adjetivo. Depois temos largas avenidas. Largas é o adjetivo, avenidas é o substantivo. Se vocês repararem, vocês podem observar que o substantivo está concordando com o adjetivo. Coqueiro está no singular, sabido está no singular. Cidade está no singular, que é o substantivo. Grande, o adjetivo, também está no singular. Agora aqui, largas avenidas.
Largas é o adjetivo, avenida é o substantivo. Vocês podem ver que todos os dois estão no plural. Largas no plural, avenidas no plural. Então, o substantivo sempre tem que concordar com o adjetivo. Né? Se estão no plural, o substantivo estiver no plural, o substantivo precisa estar no plural. Né? Se o substantivo estiver no singular, o adjetivo tem que estar no singular. Se o substantivo estiver no plural, o adjetivo tem que estar no plural. Precisam concordar, certo? Agora, assinale com o X a alternativa correta em relação à concordância dessas palavras. Os adjetivos dos textos 1 e 2 estão concordando em gênero e número com o substantivo? Ou os adjetivos dos textos 1 e 2 não se modificam para concordar com o substantivo, nem em gênero, nem em número? Claro que os adjetivos precisam estar concordando em gênero e número com o substantivo. A Pro acabou de falar. Eles precisam concordar um com o outro. Certo? Então é o quadrinho, primeiro quadrinho. O adjetivo concorda com o gênero masculino e feminino. Né? Precisa concordar. Se um for masculino, o outro precisa ser masculino. Né? Se o substantivo for masculino, o adjetivo precisa estar no masculino. Né? Se o substantivo for feminino, o adjetivo precisa estar no feminino. Eles precisam concordar. Né? E com o número singular e plural, como a Pro falou. Se o substantivo estiver no plural, o adjetivo precisa estar no plural. Se o substantivo estiver no singular, o adjetivo precisa estar no singular. Precisam concordar. Não é isso? Então, e com o número singular e plural do substantivo, como em fruta madura e largas avenidas. Fruta madura, tá vendo? Fruta madura estão no singular. Largas avenidas estão no plural. O substantivo e o adjetivo, eles precisam concordar. Certo? Agora vocês vão fazer essas atividades da página 46, 47. Depois a prova vai postar um vídeo sobre sons nasais. Vocês precisam assistir o vídeo. Todos os vídeos que a Pro colocar, vocês precisam assistir os vídeos. Então, vocês assistem o vídeo dos sons nasais e respondem as atividades da página 50 até 54. E depois nós vamos passar para a acessibilidade para todos, que a acessibilidade para todos nós já falamos sobre esse conteúdo, sobre esses assuntos nas matérias anteriores. Então, vocês vão ler essa história em quadrinho que está na página 58. Vocês vão, né, ler essa história, olhar bem essa história em quadrinho, falando sobre acessibilidade, né? Depois vocês, não esquecendo que é direito de todo cidadão ir e vir, né? A gente já falamos sobre isso, né, nas matérias anteriores, né? Os cadeirantes, né, as pessoas precisam ter um lugar, né? Precisa ter a rampa, os elevadores para os cadeirantes, né? As rampas para o cadeirante, os pisos táteis, né? Para as pessoas, né, com deficiência. Nós já falamos sobre isso, sobre acessibilidade. É um direito de todos ir e vir. Todos têm o direito de ir e vir, né? Então, todos têm o direito de ir e vir. A Pro já falou sobre isso. Então, vocês vão ler essa história em quadrinho e vão responder as atividades da página 61 até a página 65. Certo? Beijos.